Se o seu mundo ideal, aquele que você sonha, ele é apenas vegano, eu sinto dizer, mas esse lugar não presta de muita coisa não. Olá, meu nome é Bruno Luiz, mestrando em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a Vegana Filosofia. O vídeo de hoje ele vai ser uma espécie de provocação. Basta ser vegano, assim, o mundo ideal, né, que a gente sonha, ele é somente vegano? Nada mais que isso? Ou dizendo de uma outra maneira, a exploração animal é o maior e o único problema do nosso mundo? Se a gente resolve isso, então pronto, assim, podemos descansar em paz? Acabou os problemas do mundo? Primeiro de tudo, né, eu quero pedir calma, né? Como vocês muito bem sabem, eu sou vegano, né? Então, o meu intuito aqui com esse vídeo, com essa reflexão, não é menosprezar a causa animal ou tampouco minimizar a urgência de lutar contra o carnismo, contra essa exploração. O ponto de nosso papo de hoje é outro. A causa mais importante é a causa animal? Eu acho que não. Mas eu gostaria muito bem de explicar essa afirmação para que, né, não gere mal entendido, né? Primeiro, eu acho que é bobo, né, e é um tanto sem sentido a gente ficar comparando assim sistemas de opressão e exploração, tentando descobrir assim qual o tipo que matou mais, quem mais causou sofrimento, quem é o mais injusto, assim, pouco importa, assim. Se é injusto, se matou, se faz sofrer, tá errado, ponto, assim, tem que mudar, né? Não é uma espécie de balança para qual é o pior dos monstros e a gente só deve combater o pior dos monstros e não monstros menores, intermediários, assim. É importante a gente resolver problema, né? Assim, né? A gente tem problemas grandes, problemas imensos e problemas menores. Mas assim, resolver problema é uma coisa boa, né? No dia a dia a gente meio que faz isso, né? O tempo todo, tá apagando pequenos incêndios, médios incêndios, incêndios maiores. O bom é resolver problema. E de fato, assim, se a gente fosse comparar, né, por exemplo, assim, o racismo moderno e o patriarcado, a gente pode dar datas assim até um pouco mais recentes do que a data do surgimento, sei lá, do especismo, se a gente fosse pensar nessas datas, né? Em sentido amplo, dá para dizer que, na verdade, né, sempre a gente foi especista, né? Desde que o mundo é mundo, né? Ou durante muito tempo, o especismo era uma espécie de necessidade, né? Era uma forma de sobreviver mesmo. Mas se a gente for falar de produção em massa, de carne de fábrica, aí sim fica uma coisa bem mais recente. Mas o uso de animais como comida é tão antigo quanto, sei lá, quanto andar para trás, né? Mas, de novo, assim, pouco importa assim, quem é mais antigo, quem tá durando mais tempo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que importa é que essas coisas foram inventadas, esses problemas existem e eles precisam ser atacados. E a exploração animal é mais um problema que deve ser resolvido, mitigado. Não necessariamente é o único problema. Mesmo talvez sendo o mais antigo, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Um problema que surgiu ontem, às vezes pode ser mais problemático do que um problema de mais antigamente, enfim, então é isso, assim, tem que lutar contra o problema, seja ele recente, antigo, novo, longe, pequeno, grande, médio. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar em relação a essa questão é que, assim, toda causa, ela é válida, né, assim, não existe uma dicotomia, uma dualidade entre ou a gente luta contra o patriarcado ou a gente luta pelo direito dos animais, né? E a gente poderia falar isso para relação a qualquer causa, né? Ambiental, antirracista, anticapacitista, assim. É isso mesmo, assim, ou a gente faz uma coisa ou outra? Não, é claro que não, assim. A gente tem muita gente no mundo, né? E cada um pode, né, conforme o seu lugar, sua voz, sua história, lutar um pouco em prol de cada uma dessas causas ou de todas também, né, em certo sentido. Mas é claro que a gente é humano, então a gente não tem todo o tempo do mundo, nem toda a energia do mundo para resolver todos os problemas, né? Então é normal, é natural que cada um, né, vai acabar focando mais em alguma causa, em alguma questão, em algum problema, ao invés de sair por aí atirando para tudo quanto é lado, né? E muito provavelmente errando o alvo. Mas isso não significa não apoiar as outras causas, assim, muito pelo contrário, assim. Eu acho que essa é a grande questão do vídeo, é refletir que o veganismo, ele pode significar sim a gente dar mais atenção à causa animal, porque o nome do negócio é veganismo. Mas e se isso significa esquecer que existem outros problemas, aí a gente encontra um grande problema no veganismo, assim. Porque pense comigo, assim, né? Imagina se amanhã a gente acorda e o mundo virou vegano, assim. A gente ainda ia ter muito problema, assim. Não é resolver o mundo porque agora a gente libertou os animais, por exemplo.
A gente pode falar de muitas outras mazelas que ainda persistiriam mesmo que amanhã, no estalar de dedos, o mundo virasse vegano. A gente pode falar da brutalidade policial, das guerras, né, da invasão de terras indígenas, da falta de moradia, da fome, a onda de feminicídios, etc, 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 etc. Porque o que não falta é problema nesse mundo. De modo muito simples e direto, não basta ser vegano. É preciso também ser vegano. Né? O Fábio Chaves, né, do antigo Portal Vista, assim, ele costuma sempre dizer, né, assim, o veganismo é o mínimo. Eu sempre fiquei muito intrigado com essa frase, assim. Pode parecer até meio arrogante ou injusta, né, a frase, se a gente pensar o como pode ser difícil ser vegano em muitas considerações, né? Mas eu costumo interpretar essa frase no seguinte sentido: não ingerir alimentos de origem animal não torna uma pessoa boa, assim, né? Do mesmo jeito que, sei lá, uma andorinha só não faz verão, só ser vegano não faz uma pessoa boa, né? Não adianta você virar vegano e isso significar que a sua mãe, a sua esposa, agora vai ter que cozinhar 2 tipos de comida, né? Vegana e não vegana, porque o Alecrim Dourado decidiu que é vegano agora. Não adianta você ser vegano e jogar lixo na rua, defender o petróleo, o agronegócio, poluir o meio ambiente. Não adianta ser vegano e apoiar a exploração da classe trabalhadora, assim, que está em escala 6x1, que ganha em média até 2 salários mínimos no Brasil para sustentar uma família de, sei lá, 2, 3, 4 filhos. De um lado, na verdade, é até muito fácil ser vegano, assim. O que você precisa para ser vegano, né? Só não comer, não comprar, não frequentar lugares que tenham, que vendam produtos, serviços de origem animal. Difícil mesmo é se opor a toda forma de exploração e opressão, assim. Difícil mesmo é o processo paulatino, lento, de formiguinha, de tentar desconstruir cada desgraça desse sistema de machismo, de racismo que o nosso mundo construiu. Isso sim dá trabalho, isso sim é difícil. Mas também, por outro lado, na verdade não, né? Fácil mesmo é a gente seguir a norma, o que está estabelecido, é fazer o que todo mundo faz. E bom, né, como homem eu falo aqui, né? É muito fácil, assim, deitar no sofá, botar o jogo de futebol, abrir uma cerveja e mandar uma mulher cozinhar, limpar e passar para você aproveitar o jogo do seu time de coração. Mas só porque é fácil, isso é justificável? É certo? Assim, claro que não, né? Do mesmo jeito que é fácil comer carne, amar cachorros e não se importar com o resto dos animais, assim, é muito fácil, assim, é o que é esperado, é o que todo mundo faz, sempre foi assim. Mas só porque sempre foi assim não significa que precisa continuar sendo, né? O veganismo, ele justamente está tentando mostrar isso, né? A carne não é natural, necessária e nem precisa ser a norma. Na verdade, a carne, o carnismo, o especismo, ele é uma escolha, um ponto de vista entre tantos, uma escolha entre outros. Talvez a gente possa dizer a escolha mais cruel, a dieta mais cruel, mas é tão somente uma escolha. Ninguém está condenado a ser especista tanto quanto a qualquer outro sistema de opressão. E é isso, assim, você não precisa ter muitos anos de vida para perceber que muitas vezes o caminho mais fácil, mais conveniente, não é o caminho mais certo, né? E eu acho que com o veganismo, com todos esses processos de desconstruções, né, de sistema de opressões, tá no mesmo, assim. Nem sempre é mais fácil sair, desconstruir, fazer outras coisas. Mas não necessariamente porque é mais fácil não fazer essas coisas, a gente não deveria tá caminhando em direção a elas, né? E por que eu tô insistindo tanto nessa questão de que não basta ser vegano? Por um motivo muito simples, assim. Veganos não são santos, anjos, ungidos, perfeitos, que desceram do céu para libertar a humanidade do seu pecado de explorar os animais. Não, assim. Vegano é uma pessoa como qualquer outra, assim. E como qualquer pessoa pode ser terrível, injusto, vergonhoso, babaca. Um caso paradigmático é o do Dado Dolabella, né, assim. Um ator renomado, bonitão, padrão, meio desconstruído, que levanta a voz, que fala, que se energiza para falar dos horrores da indústria do leite, da produção de carne, mas que também, ao mesmo tempo, supostamente trata suas companheiras amorosas de modo violento, sofrendo diversas denúncias de violência ao longo dos anos por diferentes ex-namoradas e chegando, né, recentemente a pagar R$60 mil em um acordo para encerrar um processo da dona Esmê, né, a camareira que ele supostamente teria agredido. Talvez, né, de fato, ali seja tudo coincidência ou a gente esteja diante de um padrão de comportamento, né, o que cabe à justiça e à sociedade provar, né? Mas a reflexão que advém de pensar nesse arquétipo é a seguinte, assim, de que adianta o veganismo desse sujeito, desse caba? Mudou o que ele põe no prato, o que ele veste, mas e a empatia, assim? O sujeito tem mais empatia por vacas, porcos e galinhas do que por humanos? É no mínimo revoltante isso. Se ser vegano é estar do mesmo lado
de gente como essa, assim, desculpem, eu prefiro comer carne. Assim. É claro que eu tô sendo exagerado, tô fazendo uma hipérbole aqui, mas é isso. A gente precisa traçar a linha, deixar muito claro as coisas, né? Ser vegano, em muitos casos, quer dizer pouco ou nada em direção ao bom senso, à empatia e à não violência. Claro que eu acredito que é necessário ser vegano, senão eu não seria e muito menos estaria aqui falando sobre isso. Um mundo melhor necessariamente precisa ser vegano. Também precisa ser vegano. Mas o veganismo, ele não é suficiente para um mundo melhor. É preciso de muito mais. E um veganismo que se preze vai levar isso a sério. E atua de modo a aliar esforços, né? Assim, não lutar como se tivesse uma única frente, mas lutar em conjunto, com várias frentes, com várias atuações, contra vários problemas, contra vários sistemas de opressão. Muitas pessoas já são antirracistas, feministas, ambientalistas. E só falta para elas ser vegano, por assim dizer. Muitas pessoas são veganas, mas também não ligam para as demais causas. Acho que a ideia e a reflexão é que essas duas classes de pessoas possam encontrar no veganismo, e especialmente no veganismo interseccional, contra toda forma de exploração e opressão, o caminho para que o veganismo baste. Porque aí, nesse caso, o veganismo não vai significar somente a libertação animal, mas também virá acompanhado de outras pautas, de outras lutas. Porque vegano que só se importa com os animais não presta. Bom, era isso, minha gente, que eu tinha preparado para hoje. Eu espero que, tenha dado para entender o ponto da reflexão do vídeo. É isso, assim, a gente tem que ser vegano com certeza. Mas, assim, vegano por vegano, existe todo tipo de vegano no mundo. E tomara que a gente possa rumar a direção de um veganismo que se leve a sério, né? Que reconheça que há, claro, muitos problemas no mundo e que todos eles precisam ser atacados, resolvidos. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau, tchau.